O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Naquele mesmo dia, o primeiro da semana, 2 dos discípulos de Jesus iam para um povoado chamado Emaús, distante 11 quilômetros de Jerusalém. Conversavam sobre todas as coisas que tinham acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Os discípulos, porém, estavam como que cegos e não o reconheceram. Então Jesus perguntou: "O que ides conversando pelo caminho?" Eles pararam, com o rosto triste, e um deles, chamado Cleofas, lhe disse: "Tu és o único peregrino em Jerusalém que não sabe o que lá aconteceu nestes últimos dias?" Ele perguntou: "O que foi?" Os discípulos responderam: "O que aconteceu com Jesus, o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. Nossos sumos sacerdotes e nossos chefes o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que ele fosse libertar Israel, mas, apesar de tudo isso, já faz 3 dias que todas essas coisas aconteceram. É verdade que algumas mulheres do nosso grupo nos deram um susto. Elas foram de madrugada ao túmulo e não encontraram o corpo dele. Então voltaram dizendo que tinham visto anjos e que estes afirmaram que Jesus está vivo. Alguns dos nossos foram ao túmulo e encontraram as coisas como as mulheres lhe tinham dito. A ele, porém, ninguém ouviu." Então Jesus lhes disse: "Como sois sem inteligência e lentos para crer em tudo o que os profetas falaram? Será que o Cristo não deveria sofrer tudo isso para entrar na sua glória?" E começando por Moisés e passando pelos profetas, explicava aos discípulos todas as passagens da Escritura que falavam a respeito dele. Quando chegaram perto do povoado para onde iam, Jesus fez de conta que ia mais adiante. Eles, porém, insistiram com Jesus dizendo: "Fica conosco, pois já é tarde e a noite vem chegando." Jesus entrou para ficar com eles. Quando se sentou à mesa com eles, tomou o pão, abençoou, partiu e lhes distribuía. Nisso, os olhos dos discípulos se abriram e eles reconheceram Jesus. Jesus, porém, desapareceu da frente deles. Então um disse ao outro: "Não estava ardendo o nosso coração quando ele nos falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras?" Naquela mesma hora, eles se levantaram e voltaram para Jerusalém, onde encontraram os 11 reunidos com os outros. E estes confirmaram: realmente o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então os 2 contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir o pão. Palavra da salvação. Caríssimos irmãos e irmãs, o Evangelho de hoje nos coloca na tarde, no final da tarde do primeiro dia, do dia da ressurreição de nosso Senhor. Diz aqui: naquele mesmo dia, o primeiro da semana, 2 discípulos de Jesus iam para um povoado chamado Emaús, distante 11 quilômetros de Jerusalém. Então nós estamos no dia da ressurreição. E diz que eles estavam entristecidos, porque eles esperavam que Jesus realizasse obras grandiosas aos olhos humanos. Eles esperavam que Jesus fosse
um Messias político, poderosamente em obras de grandeza humana, de poder militar, que libertasse Israel. Conversavam sobre todas estas coisas que tinham acontecido, e diz que enquanto conversavam, eles estavam tristes, eles estavam desanimados, eles estavam saindo de Jerusalém. Jerusalém aqui significa a cidade do testemunho, onde eles testemunhariam a fé, mas eles abandonam a cidade do testemunho, isto é, o testemunho cotidiano da palavra. Esse evangelho, ele é muito rico para a nossa vida espiritual. Pois bem, então, enquanto eles se afastavam de Jerusalém e iam para Emaús, eles que estavam tristes, porque eu estou enfatizando a tristeza deles, porque Jesus se faz presente quando eles estavam tristes. Nós às vezes achamos que o Senhor só nos visita na nossa consolação, isto é, quando o Senhor nos visita, consolados nos sentimos. Quando o Senhor tem duas maneiras de nos visitar: na consolação e na tribulação. O Senhor também nos visita, e eu até arriscaria em dizer que não apenas o Senhor também nos visita na tribulação, mas eu digo que Jesus principalmente nos visita na tribulação. Só que nós, devido à nossa pouca fé, nós não percebemos a presença de Jesus na tribulação. Mas, não obstante os nossos sentidos, nós devemos dizer, quando passamos por alguma noite na nossa vida, em que a tristeza, o desânimo, o cansaço nos visitam, de você louvar a Deus, porque ali mais do que nunca Ele está presente. Mas padre, mas eu não sinto. Mas meu santinho, você crê na palavra de Jesus, que diz: eu estarei convosco até o fim dos tempos. Ele é fiel, Ele é o amigo fiel. Imagine, pelo amor de Deus, se um amigo da terra, se ele for amigo de verdade, nos momentos difíceis, é quando o amigo mais se faz presente. Ora, se Jesus é o amigo por antonomasia, é o amigo verdadeiro, é claro, é óbvio, é certo, que quando mais dele precisarmos, que quando mais na tristeza nos encontrarmos, mais conosco Ele estará. Então não creiamos nos nossos afetos, não creiamos nos nossos sentimentos, creiamos na palavra de Deus, creiamos na sua palavra. Ele nos ama e Ele não nos abandona. Pois bem, então os discípulos de Emaús, tristes, desanimados, estavam caminhando e não perceberam que Jesus estava com eles. Versículo 15: enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou, começou a caminhar com eles. Os discípulos, porém, estavam como que cegos e não o reconheceram. Não muito diferente de nós, né? Não muito diferente de nós. Então estavam tão ensimesmados, tão fechados na sua dor, que não perceberam a presença de Jesus, como nós não percebemos os sinais de Deus nas nossas dificuldades e provações pelas quais passamos. Pois bem, então Jesus perguntou: o que ides conversando pelo caminho? Eles pararam com o rosto triste, e um deles, chamado Cleofas, disse: tu és o único peregrino em Jerusalém, que não sabes o que lá aconteceu? Que Jesus, que era um profeta poderoso em obras e palavras,
E os nossos sacerdotes e os nossos chefes o condenaram à morte. Nós esperávamos que ele fosse libertar Israel. Isto é, mas como Jesus não agiu segundo as expectativas dele, versículo 21, nós esperávamos que ele libertasse Israel, mas Jesus libertou Israel. Mas o problema é que eles, os discípulos de Emaús, eles tinham um molde de ação de Deus. Eles tinham um critério em que Jesus tinha que se adequar àquele critério. E como Jesus não fez tal qual eles esperavam, eles se decepcionaram. Eita, meus irmãos, nós não somos, infelizmente, nós não somos muito diferentes, hein? Quando Deus não age segundo a nossa cartilha, nós emburramos, nós nos desanimamos, nós nos entristecemos. Mas, meus santos, Deus não vai agir segundo a nossa cartilha. Nós é que devemos agir segundo a cartilha de Jesus, segundo o seu evangelho, segundo a sua palavra. Então não tenhamos a pretensão de ter Deus nas nossas mãos e fazer com que Ele haja sempre segundo os nossos desejos, os nossos pressupostos e as nossas perspectivas. As nossas perspectivas. Não, mas sejamos humildes para deixar Deus ser Deus na nossa vida. Sejamos humildes para deixar Deus nos surpreender. Sejamos humildes para dizer: Senhor, eu aceito a Tua vontade e creio no Teu amor, na Tua misericórdia, na Tua providência, mesmo quando tudo parecer sem controle, fora de controle. Mas eu creio que Tu tens o mundo em Tuas mãos e que Tu és bondoso. E que se eu estiver na Tua amizade, tudo concorrerá para o meu bem. Meus irmãos, enquanto nós quisermos que Deus se enquadre na nossa cabeça e na nossa maneira de pensar, nós sempre estaremos obscurecidos, porque sempre querendo ver as coisas segundo a luz da nossa inteligência curta e precária. Mas precisamos aprender a ver as coisas a partir da luz da fé, da luz de Deus. Pois bem, então os discípulos ali desanimados, tristes, porque as coisas não aconteceram segundo as suas expectativas, estavam como que cegos. E você, meu santo? Quais são as situações concretas na sua vida que fazem você, que o levam à tentação do desânimo? É a morte? É uma doença? É um problema familiar? É uma dificuldade financeira? É uma graça que você tem suplicado e ainda não tem alcançado? É algo que você tem desejado, mas que você ainda não parou para perguntar se é da vontade de Deus aquilo que você chama de graça? Porque sim, às vezes você pede algo até bom, mas que não é para você, e você insiste em ficar recalcitrando contra o aguilhão, ou como nós gostamos de dizer, dando murro em ponta de faca. Você quer, porque você quer que as coisas sejam daquele jeito, e aquele jeito, segundo a sua ótica, é um jeito bom, é uma maneira boa, e pode até ser mesmo, mas que não é para você. Isso faz com que você fique revoltado e fechado na sua tristeza. Então, eu não sei qual é a situação de alma de cada um. No caso aqui dos discípulos de Emaús, era o que? Eles esperavam que Jesus viesse libertar Israel, libertar politicamente, e Jesus não fez aquilo que eles esperavam, e aquilo que eles achavam que Jesus tinha prometido. Eles pensavam que Jesus tinha prometido uma libertação política,
Como quando às vezes achamos que Deus nos prometeu algo e aquilo Deus nunca nos prometeu. Então, Deus prometeu que cuidaria de mim e Ele está cuidando, mas você tem a sua maneira em que você acha que Deus precisa a ela se adequar. Pois bem, então os discípulos estavam aqui desanimados, tristes, e Jesus, no desânimo e na tristeza em que eles se encontravam, os visitou. E aqui, meus santos, o desânimo, a tristeza eram grandes, não? Isto é, o fechamento desses discípulos era um fechamento considerável, porque imagine, enquanto a Maria Madalena bastou apenas ouvir Maria e ela reconheceu o Senhor, nem uma conversa inteira foi suficiente. Diz que Jesus foi conversando com eles, né, puxou as orelhas, e vocês são meio retardados, né? Ele não disse bem isso, mas ele disse isso, tá? Olha aqui, e diz aqui, eles vão dizer, olha, algumas mulheres vieram, disseram que viram anjos. Eu não acreditei. E aí depois alguns dos nossos foram lá e não viram nada. Então Jesus disse, com uma maneira elegante, né, de nosso Senhor chamar a gente de retardado, né? Como sois sem inteligência e lentos para crer em tudo que os profetas falaram. Quer dizer, vocês são, né, tapadinhos, né? Vocês não repararam, vocês não abriram a inteligência para compreender tudo aquilo que as Escrituras falavam. E começando por Moisés e passando pelos profetas, explicava aos discípulos todas as passagens da Escritura que falavam a respeito dele. Como nós cristãos católicos, podemos ler as Escrituras e nós iremos ver que o sofrimento e a cruz não são a exceção no nosso caminho, são a regra. E quando o sofrimento vem, a gente perde a fé. E quando isso eu digo, embora do alto do púlpito isso eu lhes diga, eu digo também a mim, tá? Todos nós temos esta tendência e precisamos pedir a Deus que Ele abra a nossa inteligência, que Ele vença as resistências que nós colocamos e com amorosa violência Ele abra a nossa inteligência para que nós aceitemos o ensinamento da cruz, a sabedoria da cruz, a verdade da cruz, porque senão nós iremos também, não poucas vezes, cair nesta tentação, quando nos sentirmos desiludidos, quando nos sentirmos decepcionados e frustrados nos nossos planos, quando a cruz nos visitar, nós iremos ficar cabisbaixos e iremos fugir de Jerusalém. Isto é, iremos fugir do lugar do nosso testemunho cotidiano da nossa fé. Sair de Jerusalém e ir para Emaús não foi apenas uma mudança geográfica, foi uma mudança no espírito, uma mudança equivalente àquela de Pedro dizendo, eu vou pescar. Isto é um retorno a uma vida antiga, é um abandono da vivência cotidiana do testemunho da fé. Eu creio em Deus, eu creio mesmo quando tudo estiver fora do meu controle, eu creio no amor de Deus, eu creio em Deus, eu mesmo creio quando tudo acontecer bem diferente daquilo que eu espero, eu creio na sua providência, eu creio em Deus, eu creio mesmo quando tudo parecer trevas, mas eu creio que Ele é a luz do mundo, que Ele venceu as trevas, que Ele venceu a morte, que com a sua morte Ele matou a morte. Então essa fé firme e forte em meio às circunstâncias contrárias, e não apenas uma fé que se diz e que se pensa firme e forte quando tudo acontece segundo as minhas expectativas. Assim, crer é bolinho, crer é fácil assim.
Assim, até eu creio. Mas nós precisamos pedir o quê? Senhor, aumentai a minha fé. E concedei-me, Senhor, por misericórdia, a sabedoria, a ciência da cruz. Porque senão, o Senhor vai dizer para nós: como sois sem inteligência e lentos para crer em tudo que os profetas falaram. Porque a nossa fé, isso nos ensina. Os santos que viveram profundamente a fé, isso nos ensinam, que a cruz faz parte central do ensinamento cristão. Então, os discípulos de Emaús se escandalizaram com a cruz de Cristo. Como é que um Deus crucificado pode me salvar? Como é que um Deus aparentemente tão frágil, tão vulnerável, pode ser o meu Salvador? Então os discípulos de Emaús se escandalizaram com o sofrimento de Jesus, em Jesus. Os discípulos hoje em dia se escandalizam com o sofrimento na sua própria carne, com o sofrimento, com a cruz na sua própria vida, mas é sempre o escândalo com a cruz. Pois bem, lhe diz então que Jesus, depois de toda esta explicação, pelo menos o coração deles esquentou um pouquinho. O nosso coração, ele sentia um fervor, eles dizem, mas ainda não tinham reconhecido o Senhor. Foi só quando eles entraram, quando Jesus entrou na casa deles e partiu o pão, que eles reconheceram Jesus. E diz que eles, então, versículo 33, naquela mesma hora, eles se levantaram e voltaram para Jerusalém. Repito, agora não é novamente uma mudança geográfica, mas é uma mudança espiritual. Eles voltaram para junto dos apóstolos, eles voltaram para a cidade do testemunho, eles reconheceram Jesus, eles viram que não existia incoerência entre o sofrimento e a vitória, entre o Cristo frágil, morto, crucificado na cruz, e o nosso Salvador. E eles encontraram com os 11, e lá eles contaram tudo o que tinha acontecido no caminho, e como tinham reconhecido Jesus ao partir do pão. Que nós hoje então, meus santos, ao ouvir a palavra, palavra esta que nos explicou a Escritura, que o nosso coração tenha ardido. Se seu coração ainda está tão gélido, tão frio, que não se deixou ainda convencer pela palavra, que ao partir o pão, você que vai comungar, peça a Jesus: Senhor, eu quero ter a minha inteligência iluminada. Abri, Senhor, a minha inteligência para que eu creia ainda mais, para que eu mergulhe ainda mais nesta ciência, nesta sabedoria da cruz, para que eu não me escandalize contigo crucificado na minha vida, mas que nos meus sofrimentos e nas minhas dores, ao invés de eu me entristecer e ter a minha fé cada vez mais amortecida, que eu creia cada vez mais na tua presença, porque quando as coisas ficam mais difíceis e mais escuras, é quando Deus se faz ainda mais presente, mais amorosamente presente na nossa vida. Peçamos a Deus que aumente em nós esta fé, para que a alegria do ressuscitado seja viva e frutifique na nossa alma. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.